Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, eu, Danilo Jeremia e Vitor Alexandre. Olá, galerinha. Isabela Araújo. Oi, gente. E fala, pessoal. Eduardo Miranda. Viu? Vamos discutir sobre mamilos. São polêmicos. Muito. Assim como o nosso tema de hoje, o aborto. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre tudo aqui, a ética, o problema de saúde e o que mais a gente conseguir explorar. Certo? Certo. Antes do tema, Vitor Alexandre, quais são os recados? Eu não sei quais são os recados. Não sabe quais são os recados? Não. Tipo, seguir a gente no Instagram é um deles. Ah, tu sabe os recados? Por que você não fala, então? Se tu sabe o recado, por que você Meu não Deus, vocês estão insuportáveis hoje. É porque quem faz os recadinhos são o editor que foi almoçar. Deixa eu Nosso editor atrás. que não é bem o editor. Não é o editor. A gente tá precisando de editor novo, né? Vai que a gente Então consegue. me fala os recados agora, coisa. Aí eu falo no microfone 2 vezes. Ó, é pra você falar pra galera seguir a gente no Instagram, @pra ser sincero podcast. Tá, então vou ter que repetir isso. Isso, fala aí. Galera, sigam a gente no Instagram, @pra ser sincero podcast. Esse Tem é o recado. postagem de domingo a domingo lá. Tem postagem de domingo a domingo lá. É isso? É isso. Agora Tá sim. felizão falando esse... Nossa, deve ser certeza- super porque, legal assim, pra caralho. eu Você- acho Certeza isso que bem o ouvinte idiota. foi lá pro Instagram e seguiu agora, Por né? isso que o editor reclama de ti. Eu acho isso bem idiota ter que repetir o que ele falou pra eu fazer, sendo que já tá pegando no microfone dele. Mas quem disse que a gente não é idiota? Já parou pra pensar nisso? Cara, o que é vida? Essa é uma discussão que a gente vai ter ao longo desse podcast. vinheta. Não morreu ainda. A gente tá bem agressivo. Morrer, a gente vai ter que fazer um episódio Eu quero que você morra antes. Não, fala isso. Aí sim. Porque ele é muito superior a você. Tudo bem. Passou a vinheta. Isso Sem é uma a- questão pessoal. Mas ok. Posso passar a vinheta aqui? Você tem essa vontade, meu jovem. Porque é meu. Ai, seu sim. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, sobre aborto. Vitor, você tá aí rezando pra começar pra ir embora logo. O que você tem pra falar sobre o tema? Vai, Eu joga. posso falar assim que a gente Que o rolê vai aqui ficou bravo. 8 da manhã e já são 11h30. Estamos mais cedo que da última vez que começamos a gravar meio-dia. Inclusive, o 3 último horas e episódio meia. de pornografia tá incrível. Vai. Tá, eu vou começar falando sobre os dados e depois eu vou dar minha opinião pessoal, porque eu acho que a opinião de vocês três está errada. Justo. Tá? Concordo. Tá? Ótimo. Ok, então o dado mais simples para começar a Da onde você questionamento. tirou esses dados? WHO, sabe quem é? WHO? Who is WHO? Organização. Organização Mundial de Saúde. De acordo com os estudos deles, existem mais ou menos 40 a 50 milhões de abortos por ano, o que dá uma média de 125 mil abortos por dia. Isso não contando saúde pública, isso não somando tudo. Todos os abortos, É, inclusive então, os acidentais, né? Aqueles... Tudo. Então, no mundo atualmente temos 2.622.583, 4, 5, 6 abortos. Vai aumentando. Na verdade, isso aqui é um programa automático que divide por dia e faz o valor. Quer dizer que está tendo aborto exatamente agora, é uma média. Só que o que eu vou discutir aqui O quê? é que... Você conhece a matemática? Mas bem pouco. Então, a matemática é bem antiga. Às vezes é. Mas ela foi evoluindo e ela conseguiu resolver vários problemas da humanidade. Como Mas todo ainda dia. não resolve todos, sabia? Sabia. Sabe por que ela foi resolvendo todos? Porque houve um debate que foi criando uma tecnologia que então resolveu um problema. Na questão do aborto, Até aí. esse bom. debate não existe. Na matemática? Não, na questão do aborto, esse debate simplesmente não existe. Na matemática. Sim, números são Não, totalmente... não matemática, mas a matemática é só um exemplo. A matemática foi evoluindo Sim. a partir da tecnologia Aham. e o debate de pessoas para chegar a um ponto. Ainda não resolve tudo. O aborto nunca O evoluiu. aborto não tem esse debate, simplesmente. O Sim. aborto é ou extremo, favor ou contra. Então, o meu Baseado ponto em aqui- quê? Porque eu quero. Porque sim, Bom. eu vi num cara, entende? Não É tem assim. esse debate. Eu acho que o debate é a base para você conseguir evoluir e ter uma solução, digamos, para todos. Basicamente. Então o que eu vou dizer aqui hoje não é sobre se eu apoio o aborto ou se eu sou contra o aborto. Porque aborto é o único tema que eu não tenho uma opinião formada. E eu não formo minha opinião porque simplesmente não tenho opinião para formar. Porque não tem uma opinião Você certa. não tem como ter certeza se tá certo ou errado. É impossível. Mesmo que continue sendo problema.
Eu também Sim, concordo, né, gente? mas eu não vou dar, Depois, mas né? eu não vou dar a solução, porque não é Vai. a solução pra mim. Ok. O que eu quero é criar o debate. Eu entendo o seu ponto. Só que o meu ponto é, eu não quero falar sobre o aborto em si, porque o aborto ele é uma consequência. Ele é um efeito de uma causa. Qual foi a causa? Gravidez. Então você só aborta se por algum motivo a pessoa ficou grávida. Entende? Sempre que vai resolver um problema, as pessoas focam na causa, não no efeito. Por que aborto seria diferente? Não sei. Então eu vou falar aqui, ó. Existem vários estudos que fazem correlações. O Edson não gosta dessa palavra. Correlações. Eu não tenho problema com correlação, ela só tem limites. Correlação entre aborto e métodos contraceptivos. Um estudo aqui do senhor Cleland John, que fez Quem é um esse cara? estudo. Ele provavelmente é o cara que faz estudos. Estudioso. Estudioso da área. Ele fez um estudo e disse que mais de 90% dos abortos acontecem por uma gravidez que não era esperada ou que não queria que acontecesse. Isso aí é bem comum, né? Normalmente o aborto acontece porque a pessoa não quer. Tudo bem. Só que aí que tá, 70%? 90%. Aham. Só que aí é que tá o negócio. 70% dessa gravidez indesejada acontece pelo... 70% de 90%? É. Parece Dilma. 63% então. Aham. Tá. Poderia ter falado isso direito. Tá, então 63% de todos os abortos, do estudo dele, acontecem porque a gravidez foi indesejada por não usar métodos contraceptivos. Então a pessoa não usou métodos contraceptivos, ficou grávida, aí falou, quero abortar. Não é mais fácil você trabalhar o porquê que a pessoa não usou o método contraceptivo do que dar a opção dela abortar ou não? É que naquele exemplo, não é mais fácil você tirar as balas da arma do que atirar em alguém com colete de prova de balas? Acho mais eficiente. Eu não entendi. né? Tirar as balas. É mais fácil você tirar as balas da arma do que atirar em alguém com colete à prova de balas. Faz bastante Faz sentido. bastante sentido, né? Então, o aborto só foca muito de a eficiência que vai ser o colete. Mas você quer foco em tirar a bala da arma, entende? Entendi. Então, nesse caso seria... o método em contraceptivo. vez de abortar, investir em Educação método sexual. Contraceptivo pra pessoa Né? não ficar grávida. Não, Sim. seria educação Mas sexual. Sim. Que a gente Mas entra aí- no rolê porque aparentemente... Os métodos contraceptivos, eles são um efeito também de uma causa. O não uso de métodos é um efeito de uma causa, que a causa é a que eu vou dizer. Basicamente, as razões para não usar os métodos contraceptivos são alguns. Primeiro, o mais importante, falta de informação. As pessoas não sabem que isso funciona ou que isso até existe, porque elas não conhecem isso. Tá, você tá falando de países muito mega pobres aí. Não, que mas chega- são- Não, hoje A não. realidade no está no Brasil. Brasil, isso. Isso no Cara, Brasil acontece. É Mas eu muito. tô falando de Mas quantidade assim, muito, você tá assim. falando que você é uma pessoa classe média, assim, numa capital. Acaba sendo natural você saber que existe É. camisinha e contraceptivo. Mas assim, eu tô falando Natural. é muita gente, tá? Então assim, outro motivo é social disapproval, desaprovação social. As pessoas não aprovam o uso de métodos contraceptivos. Acho que é errado. Tem muito Tem, problema. tem cultura. E as pessoas- A cultura, se eu não me engano, norte-americana, cara, a camisinha... Horrível. Muito certeza. E bom lembrar também que os métodos contraceptivos não é só pra gravidez, né? É pra não pegar doenças também. No caso, a camisinha, né? Contraceptivos é focado na gravidez, mas tem esse problema. Sim. Mas, tá, vai. Medo dos efeitos adversos, outros efeitos que o uso dos contraceptivos pode dar, como por exemplo fazer laqueadura ou Vasectomia. vasectomia. Vasectomia? Ou é vasectomia? vasectomia. É vasectomia só, né? Vasectomia. Não tem um do ali não, é vasectomia só. Desculpa, tô Você é estudando formado... ainda. Tá estudando medicina. Meu Deus, bom saber que eu nunca vou levar meu pinto pra ele cortar lá na vasectomia. Exatamente. E o outro exemplo é que as pessoas que conhecem sabem que não é 100% eficiente. Porém aí é bem engraçado, né? É 99% eficiente, por exemplo. Então eu não vou usar. Porque não é 100% lógica, eficiente, né? Só que assim, se você não quer usar uma coisa porque não é 100% eficiente, as chances de você não sair de casa são muito altas. Porque existe uma chance mínima de você escorregar da escada quando você está descendo uma escada. Então tem uma chance mínima, não vou descer. Existe uma chance mínima do cinto de segurança não funcionar quando você bater o carro. Então não vou usar uma Existe, coisa. inclusive, Não vou bater o carro, vou um usar. estudo que trata da questão de segurança num bairro onde você mora. Quando uma empresa ela vai se instalar, ela faz um estudo. É pessoal da engenharia, você deveria saber disso. Eu sei disso. Tá. Mas fala mais sobre. Eu conheço, mas me fala mais. É calcular. você falar.
é calculado um risco por aquela empresa ter sido colocada ali. E esse risco não pode ser maior do que o risco natural que você já sofre de morrer a qualquer momento. Eu não lembro a porcentagem especificamente, mas tem uma tabela que, tipo, se aquele estudo baseado, sei lá, vou criar uma empresa de gás aqui do lado. Se aquele risco calculado para as pessoas ao redor for maior do que o meu risco natural de vida, tipo, consideravelmente maior, tem lá uma faixa assim, aquela empresa ela não pode ser instalada ali. Então, a gente tem um estudo de probabilidade que a gente pode morrer a qualquer momento. Então, não é... Nada é 100%. O melhor exemplo atual é a vacina do Covid. Nossa, esse é um outro tema. 50.4%. Não vou falar disso, mas eu tô falando o quê? Se você não quer usar uma coisa porque ele não é 100% eficiente, é melhor você nem sair do seu quarto. Inclusive, deve ter uma chance mínima de você morrer dormindo. Então você não vai nem dormir. Então, assim, essa desculpa, não, vamos ser honestos, isso aqui... Peraí, é que você deu todo dado e a desculpa era do quê? Que as pessoas não usam porque não é 100% eficiente, entende? Não, você tá parecendo essas pessoas. Sim, tá aqui. Existem essas pessoas? E tipo, por exemplo, na questão de aborto, a gente fala muito aqui do Brasil e tal, né? Mas porque aqui também é um país pobre, né? Mas na África e na Ásia, isso é quase uma terça-feira pra eles, entende? Lá o aborto é muito alto. Aonde? África, Ásia, esses locais, é muito alto. Na Ásia é interessante falar na questão cultural, o aborto já foi tratado como uma questão de planejamento familiar. Assim como infanticídio, tem alguma outra lá que o pessoal, por exemplo, os persas. Eu sei que a galera de Esparta. A galera de Esparta jogando esse bebê aqui. Você jogava fora. Sai. Aborto já foi considerado um método de planejamento familiar. Não tinha uns índios aqui pra dentro que quando o bebê nascia eles faziam um ritual lá? Sim. Se fosse, por exemplo, mulher ou homem, poderia ter essa diferença. Primeira mulher. Tem muito homem aqui, valeu, cara. Não, na verdade é mais questão de mulher, né? Que nasce primeira mulher, aí eles já não gostam. O primogênito teria que ser o homem. O homem, Isso antigamente era terrível quando tinha reino, né? Nossa, nasceu uma mulher com o primeiro filho. Até porque, convenhamos, seria assim... Se a minha filha fosse a primeira, ela teria que casar com alguém e esse alguém seria o rei de todo o meu reino. Agora, se eu tenho um filho homem, ele herda o trono. É diferente. Mais prestígio, foi bem. Né? Agora, sobre eu vou falar sobre outro estudo agora, só que são países mais específicos. No caso, foram em 7 países: Cazaquistão, República do Quirguistão, se eu não estou enganado. Quirguistão existe. Né? Uzbequistão, Bulgária, Turquia, Tunísia e Suíça. 6 países estranhos, Suíça, um país top. Os resultados desse trabalho foram... Aquele cara no meio da festa, assim. Na verdade, nesses países, a incidência de aborto ela diminuiu quando começaram a usar métodos modernos de contraceptivos. Agora, em outros países... E são métodos modernos de contraceptivos? Cara, então, é mais difícil. Eu acho que são os permanentes. Entende? Como a vasectomia e a laqueadura. Eu acho que são isso. Laqueadura é o de mulher? Mas em outros países, como por exemplo Cuba, Dinamarca, Obrigado muito por deixar o assunto legal. Netherlands Holanda, Estados Unidos, Neverlands. Isso é um anime. Singapura e na Coreia, os níveis de aborto e uso de contraceptivos são no mesmo nível. Do quê? No mesmo nível de porcentagem, digamos. O uso de contraceptivo, vamos supor que é 40% lá, o aborto também pode chegar a esse valor. Entendi. Só que olha a conclusão do trabalho. O aumento do uso de contraceptivo, qualquer contraceptivo, afeta diretamente na redução de aborto em países onde a fertilidade em si é constante. Países onde estão crescendo naturalmente, o fato das pessoas usarem métodos contraceptivos diretamente diminui o aborto. Então, o que meu ponto quer dizer é, talvez não precisa muito focar na questão do aborto em si, mas na questão de métodos contraceptivos. É um dos argumentos. Mas aí eu vou terminar agora, dar minha conclusão. E é consideravelmente mais barato também. Do ponto de vista de saúde pública, é consideravelmente mais barato. Demais, né? Porque você dá a camisinha, dá 50 centavos ali, evita 1 milhão. Verdade, todo tipo na saúde pública, né? Todo tipo de relação com prevenção é extremamente mais barato com que... Sim. E por que eu dei esse ponto? Porque... Por quê? Me fala, por quê? Porque normalmente quando dá a questão de aborto é sempre muito extremo, né? Ou você apoia ou não. Eu queria dizer que eu acho que focar na causa pode ser melhor do que no efeito.
E aí, só pra concluir, eu acho que o problema... Porque assim, todo mundo sabe que em postos de saúde, por exemplo, camisinha é de graça. Né? Não sabia. Né? No Brasil, por exemplo, isso não é bem divulgado. Eu acho que o culpado disso, o meu culpado disso, é o Estado, né? Porque... Normal. Nada novo. Ele nunca soube levar essa discussão a sério, sempre politizou esse tema, e aí as pessoas que discutem também politizam o tema de aborto, sem levar a sério o problema de que a mulher, ela é o foco, entende? E aí você chegar pra uma pessoa e falar, mulher, aborto é errado. Aí ela, putz, verdade, vou ter que ter um filho agora, não posso mais fazer nada, né? Eu nunca pensei nisso. Não vai ter. A mulher vai pra uma clínica clandestina, ela vai sofrer muitas consequências que ela não sofreria em um ambiente de saúde pública que tivesse isso, porque não há o debate. O que há é meme de aborto. O que há é as pessoas falarem, você tá errado porque eu acho que você tá errado. E aí, enquanto isso, mulheres vão morrendo, como se fosse rodo mesmo, toda morrendo, por culpa dessa falta de seriedade que o Estado não consegue propor na questão do aborto. Esses estudos aqui eu li ontem e hoje, são vários estudos, e dá pra levar um negócio muito sério focando na causa e não no efeito. Então minha opinião é só essa. O culpado de tudo é o Estado, porque ele não leva a sério. E aquele meme da cartinha, sabe? Eu em qualquer discussão. A culpa do Estado. A culpa do Estado que não levou o item a sério e que politizou o tema, e agora todo mundo politiza. E é só isso. Em defesa de político, esse é um tema muito complicado pra você levar a sério, né? Você discutir esse tema de aborto ou não... Não, mas a questão do... Pensando na cabeça de um político claro, porque ele quer se reeleger. Sim. Né? Mas para criar um ambiente onde as pessoas consigam... Discutir de verdade. Exatamente. E saber o que causa a gravidez desejada, que aí leva ao aborto, e aí leva a consequências das mulheres, e vira num ciclo infinito aí que nunca vai acabar. E esse é meu ponto, só isso. E o culpado é o Estado. Climão. Desmistificar o aborto, então, você quer dizer? A sua... Minha questão é... O aborto sim é um problema, mas eu acho que dá pra voltar alguns passos pra resolver ele sem focar só nele. Porque muitas vezes deve ter uma correlação entre que o aborto é causado pela falta de educação sexual que a criança teve na escola. Por exemplo, falta de educação sexual, isso gera um uso de não contraceptivos, o que gera uma gravidez desejada, o que gera um aborto. Verdade, você pode que a escola não ensina nada do que você precisa na vida, né? É verdade. Essa é a verdade. Não ensina Excel. Agora isso... você aprende a fazer Bhaskara. Que você não usa em nada. Você sabe aprende Bhaskara para ensinar seu filho a fazer Bhaskara. Você sabe que é um verbo transitivo indireto? Como é que é? Um verbo transitivo indireto? Não lembro o que é um verbo intransitivo. Não faço ideia, não sei. Indireto. Eu não sei. Mas é bem mais importante do que você entender sobre contracepção, entender fazer seu imposto de renda, que você é obrigado a pagar, tá ligado? Usar Excel, sabe usar o Word. Parar de falar que SUS é de graça. Aliás, qualquer serviço do Estado é de graça. Tá, então, eu acho que é só isso. Agora você pode discutir o que vocês falam. Deixa eu só fechar o seu ciclo. Ciclo? Manda. O cara sai do nada. A sua conclusão, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, é que o problema seria talvez amenizado com o incentivo de contraceptivos. Não, métodos educação sexual. Não, mas por exemplo, quando você discute, por exemplo, matemática, eu estava falando exemplo, né? Quando você discute sobre métodos contraceptivos, existe um incentivo de que pessoas pesquisem métodos que sejam mais eficientes e mais baratos. A gente viu isso no mundo todo. No século 1500 não tinha geladeira. Né? Hoje em dia, qualquer casa tem, entende? Porque alguém foi pesquisando, de acordo com o debate, foi evoluindo. Eu acho que esses métodos eles podem evoluir bastante, a ponto de ficar bem mais acessível e ser mais eficiente. Não ter aquela desculpa de, ops, é 99% mais eficiente, não, vou usar. Entendeu? Porque dentro de métodos contraceptivos, quando o uso por exemplo, de algo como a camisinha, eu acho que é bem válido. Mas quando por exemplo, o uso de cirurgia, por exemplo? Não, também cirurgia também, anticoncepcional, aí é o rolê. Porque existem muitos críticos, né, que falam do anticoncepcional. Porque dá uma mudança, uma alteração química. Verdade, isso aí acontece mesmo, entende? Só que assim... Muitas mulheres até, conheço mulheres que não estão namorando e não tomam porque traz um trem ruim mesmo, faz mal. E quando começam a namorar,
precaução mesmo, por evitar qualquer problemas como a O gravidez. jeito menos invasivo de todos é a camisinha. Também Exato. Assim, quando você vai atender alguém no SUS, quando você for médico, a pessoa fala, eu tô doente, você vai dar um remédio pra ela. Você sabe que o remédio muitas vezes é pra resolver o efeito e não necessariamente a A causa. gente trata sintoma, não, né? O meu foco aqui é só trabalhar a causa. Eu não quero trabalhar aqui o aborto em si, se é correto ou não. Eu quero trabalhar só no que gera o aborto. Principalmente porque é um vespeiro, né? É um vespeiro muito grande. Com certeza, em vez de tipo, Mas, ficar assim, parado na pauta de tipo, vai fazer o aborto ou não fazer e tipo, esse negócio não cantar, beleza, mantenha essa pauta enquanto o pessoal está discutindo e vai melhorando a educação. Talvez as pessoas precisariam menos recorrer a isso, né? Exatamente, porque a educação, o estupro, Eu acho que o também aborto é o métodos. último item, né, que você vai usar, né? É. Então tem que ver antes o porquê. E também, tipo, métodos de educação. Porque me incomoda muito, porque não são todos os lugares que não tem, vamos dizer assim, informação suficiente. Às vezes a pessoa tem um celular, então ela conseguiria ter essa informação. Mas talvez a informação não está chegando do jeito certo para a pessoa que precisaria. Às vezes, por exemplo, hoje todo mundo usa Instagram, Twitter. Talvez fosse interessante fazer campanhas no Instagram e no Twitter, em vez de ficar passando na televisão, onde quase ninguém mais jovem assiste, sobre usar contraceptivo, sabe? Tipo, Eu quando eu fui doar sangue uma vez, tinha uma lista no Ministério da Saúde lá sobre o que você não pode ter. Eu fui doar final da tarde, então eu tinha que almoçar, porém nada gorduroso, por exemplo. É uma lista assim de uns 15 itens. Só que quando eu fui doar sangue, a mulher tinha uma lista de quase 50 itens. E alguns desses itens não estavam na carta do site do Ministério da Saúde. E algumas dessas coisas eu não passei. Por exemplo, eu estava com uma temperatura de 36 graus na hora. Não era febre, mas era febril. Não, febril? é normal, né? 36 é normal. Não, 36 37 ponto alguma é coisa. 37. 36.8. Ela falou, não vai doar, por exemplo. Sobre a questão do almoço. Lá fala que não é nada gorduroso e não pode comer 6 horas antes. Eu não tinha almoçado, só tomei o café da manhã. Ela falou que isso já era errado, porque eu tinha que ter comido pelo menos 3 horas antes, nada gorduroso, sendo que no site falava que era 6 horas. Então, tipo, Caralho. falta informação, entende? Tipo, mesmo com a Decente, internet, né? ninguém escreve uma informação decente, entende? Sim, faz sentido. Outro rolê que torna ainda mais complexo o tema do aborto, do aborto, é a concepção de vida. Sim. A questão da vida é muito difícil. Ninguém sabe quando começa a vida. Complicado, gente. Há complicado. vários autores com várias opiniões. Sim. Isso dificulta justamente porque ela vem junto, como o Edwards estava discutindo antes de começarmos o podcast, o rolê da ética. Sim. Certo? Vocês querem falar sobre as concepções de vida? Sobre o... Não, só dar a introdução do porquê que a vida é importante, nesse conceito ético, Importante. e depois... Porque sob o ponto de vista libertário das leis naturais, nenhum ser humano, nenhuma vida humana tem que ser agredida, pode ser agredida, né? Exatamente. Qual é a definição de agressão no libertarianismo? Uma boa. A definição de agressão é: eu não posso usar minha propriedade para agredir a propriedade de outro. Só que a propriedade básica que a gente tem, que a gente morre, é o nosso corpo humano. É a primeira propriedade. É a primeira propriedade, entende? E ela não tem como ser transferida, ela é nossa. Sim. Então o debate pode ser muitas vezes não só na vida, mas também na propriedade. Até onde que o corpo começa a ser uma propriedade da criança. Sim. Entende? Porque, tipo assim, a maior parte dos autores libertários, a gente é libertário, então Fale por você. ter a questão ética é interessante, só que pouco importa pro mundo atual. É mais para uma questão filosófica e, tipo assim, de definir o que é certo e errado eticamente. Então, se você, por exemplo, como o Vitor falou, agressão, você não pode agredir o corpo de outro, dentro da propriedade do outro, enfim. No caso de uma gravidez, é bem complicado, porque o corpo da mulher é a propriedade dela. Só que também... É o famoso paradoxo. Só que também tem uma criança, que também tem a sua propriedade. Criança. Tá, enfim. Tem alguma coisa que pode ser uma vida, ou não, vai depender do autor que você quer seguir essa determinação. Eu não vou entrar depois, o Danilo vai falar quais são as definições de vida que os caras dão ali. Até porque ele Então, estuda medicina. supondo E é biólogo. que... Biólogo. Ele é biólogo. Supondo que esteja dentro desse conceito de vida, você feriu com o aborto uma criança, um bebê, um ser humano, vamos falar assim. Você ferir um ser humano seria antiético? Mas estava dentro do corpo da mulher. Sim, é complicado. É uma solução bem complexa que, tipo,
Você vai ferir um corpo para proteger o seu corpo, que poderiam coexistir ali tranquilamente por um tempo. Isso é uma questão ética que não está na questão do debate geral, ninguém debate sobre isso. A maior parte das pessoas que vão debater isso falam que não, o aborto não pode ser feito porque é a proteção da vida. Mas e as definições de vida? Tem várias, qual que você está usando? Mas por que não pode? E por que você pode fazer isso, fazer aquilo outro? Em compensação, tem outros que só defendem, não, porque tem que ser a defesa da mulher. Mas e o ser humano que está ali dentro, sabe? Tipo, é totalmente arbitrário as regras que as pessoas escolhem. Lá que a gente estava discutindo sobre condomínios. Sim. Condomínio X fala que é vida depois da 5ª semana. Então, dentro daquele condomínio... Tá tudo bem, matar antes... Fazer o aborto antes da... Matar. Matar. É que matar foi a primeira palavra que veio, mas... Tá vendo quando... Fazer o aborto. O seu discurso vem com julgamento? Cara, o pior é que não vem. Eu não sou muito militante nesse assunto. Falando que é criança. O que me incomoda nesse assunto é a simplicidade que as pessoas querem dar ao assunto. Como se fosse só você escolher assim, eu escolhi esse lado. Acho que eu nunca vi com simplicidade isso, nem a sociedade vê. Muita gente vê com simplicidade isso. Até porque eu tava até comentando com a Isabelle ontem que, independente de ser legalizado ou não, a mulher, pra tomar a decisão que vai abortar, cara, eu acho que é muito difícil. Não, mas eu digo a sociedade, quem milita. Eu não digo quem faz. Né? Os militantes dos dois lados. Cara, é quase certeza. Você pode ir perguntar. Poucos estudaram alguma coisa sobre. Tem meia dúzia de números que só corroboram o que eles acreditam. Não conhecem o número do outro lado, que vai contra eles. Isso, infelizmente, é pra todos. Isso é pra tudo. Né? É por isso que eu falo que é com simplicidade que é tratado esse assunto, porque as pessoas não entram no mérito da questão de vidas. São duas vidas ali. Tanto da mulher quanto de um ser que, criança, enfim, qualquer coisa. Um ser que está ali. Que podem ser duas vidas. As pessoas, simplesmente, quem é pró-vida desconsidera a vida da mulher. Simplesmente quem é pró-mulher desconsidera a vida do ser que está ali, tá ligado? Mas aí você falou um ponto importante. Pode ser, né? Sim. Tipo assim, pode ser, um espermatozoide pode ser, pode gerar uma vida se for fecundado. Sim, aí é a questão que a gente estava falando da definição de vida. Mas, por exemplo, se você for agora, quem tá ouvindo agora, for no Twitter e digitar lá aborto, cara, você vai ver que a discussão ali é muito... extremamente rasa. É muito extremamente rasa e sempre volta a xingamento pessoal. Sim. Entende? Então... assassino, o lado que é contra vai chamar de assassino, e o outro vai chamar de fascista. Basicamente vai ser isso. E aí começa a politizar tudo, entende? Então o debate sério. Né? Então, se você vai no Twitter pra achar que é uma métrica boa de debate, não é. Eu acho que é difícil achar um lugar que trata de uma forma honesta, digamos assim. Né? Que leva os dois dados. Sim, é por isso que, tipo assim, quando me perguntam qual que é a sua opinião, eu tenho a minha opinião pessoal, que é só pra mim, que só serve pra mim, que eu não vou colocar uma regra pros outros, mas eu não tenho uma definição ou uma opinião pautada em ética, porque eticamente eu não consigo. É realmente um paradoxo. É muito complexo. Primeiro, vamos explicar o porquê que é complexo. Se a gente considerar que a agressão não pode ser... todo ser humano tem direito à vida e a sua propriedade é o corpo, se aquilo for um ser humano ali dentro, ele não pode ser agredido. Só que a partir de quando ele se torna um ser humano? Aí o Danilo vai falar pra gente. Quando que aquilo se torna um ser humano? A partir de quando? Conceitos de vida, né? Então, há autores, como tu citou o Moore, que é da concepção, que é nada mais do que a união dos dois gametas formando o zigoto. Sim. Aparentemente, daí, da formação do zigoto, que é, sei lá... antes de se implantar no útero? 2 horas depois que você já colou dentro da vagina, é mais ou menos o tempo para se formar um zigoto. Não, é 8 semanas, pô. Mais de 24 horas. Mais de 24 horas para formar... Não, aí no processo final de incubação, nidação... De 12 a 24 horas. Para um óvulo, mais um espermatozoide, para mais um zigoto. Isso. Aí mais 24 horas pro espermatozoide se encontrar com o cromossomo do óvulo. Então, tipo assim... colocamos 2 biólogos para conversar. Realmente e eles não sabiam disso. Foram... Então, traduz pra gente isso aí, na moral. Isso que vocês estão falando, traduz aí. Imagina que eu sou biólogo. A gente tá falando de concepção, né? Você até perguntou, você até falou assim, fecundação, concepção. Enfim, quando o óvulo, o óvulo, né, óvulo,
se junta com o espermatozoide e isso forma um zigoto. Mas, assim, em quanto tempo isso? Entendeu? É isso que a gente está discutindo. Em quanto tempo isso... Da vagina, quanto tempo para aquilo talvez se tornar uma vida... O espermatozoide vai encontrar com o óvulo, o óvulo, e vai formar um zigoto. Qual é o tempo disso? É isso que a gente estava discutindo. Aparentemente são 24 horas. De 12 a 24 horas. Nesse processo deles se juntarem Sim. Tá, então mas 24 horas para os cromossomos deles se juntarem realmente ao novo zigoto, entendeu? Entendi. Ainda tem a parte dele sair da trompa e se ligar no útero, isso. Entendi. Certo, então, tem um tempo. Segundo os autores, pode ser vida em quanto tempo? Não, eu tinha uma pergunta pra você. Transamos hoje, você é mulher. Certo. Gozei dentro, desculpa. Não usou camisinha. Muito tesão. Não tinha informação suficiente. Não tinha. Entendi. Não, porque na pele é mais gostoso. É, dizem isso mesmo. É um bom conceito. Disse o cara com AIDS. Meu Deus. Vai. Tranco mole também falaram isso. Corre o risco de você ficar grávida de mim. Maravilha, hein? Nem dor de verde. É considerado aborto. Antes da concepção, que a gente descobriu agora que a concepção dura de 12 a 24 horas. De 12 a 24. Isso. Não. Tomou a pílula do dia seguinte, é aborto? Acho que não. Antes da concepção veio aí. Então, acho que não. Porque antes de formar o zigoto... Sim. De novo, Nossa, é uma opinião pessoal ou uma opinião... sei lá, que eu poderia estender para uma sociedade. Não, mas aí tem a questão, você sabe como funciona a pílula do dia seguinte? Para ele ter uma opinião sobre isso, ele tem que saber como funciona, né, na verdade. Senão, eu pautaria simplesmente na minha opinião... É uma descarga de hormônio para induzir uma menstruação forçada. Um descolamento, né, uma descamação do útero ou impede a anidação, no caso, né? Se já existem pessoas que acreditam que a pílula do dia seguinte poderia ser um aborto. Geralmente cristãos. Acredito que sim. Eu acho que não. Mas aí, de novo, é minha opinião pessoal e, tipo, cada um tem a sua. Cara, a gente quer ouvir a sua opinião, pode falar. Não, então, eu acho que a partir do momento que você impediu de nascer, da minha visão tenho cristã, certeza que é um problema. Tá falando baixo no microfone. Eu também tenho certeza que... Fala, porque mas aí o editor que se vê, né, amigo? O problema dele. A minha opinião seria que eu não faria. Não daria, mas não estenderia isso como um aborto, tipo... Tomou pílula do dia seguinte, isso é um aborto, aí sabe? vem a questão da nidação que a gente estava falando. Apesar de ter formado um zigoto, não nidou, então não... O que é nidar? Colar no útero. Que é a partir daí que vai começar a divisão e aí possivelmente gerar um vocês não feto. Estão falando quantas semanas? É tipo pra ficar mais... Calma, a gente tá indo lá, cara. Você tá com pressa agora? Vocês estão indo lá? Estamos indo lá, porque tá na nidação. Nidação tá o quê? Caraca, mas vocês vão dar aula de biologia termos, mesmo? né? Termos científicos, biológicos. Não, gente, que só vocês se importam. Evita temas não, pra eu ficar mais entendi o que fácil. você quer dizer, mas é que a gente tá no começo... Não, eu entendi, mas... Falando da concepção. Evita os termos, porque, tipo assim, eu fui ler os termos, pra mim foi isso já gera de informação, né? Se você aprender isso com um podcast, já é legal. Limitar, você não acha? Eu discordo. Vai deixar a pessoa só... Se você... embanzinada apertar o X ali. Isso. Se você é limitado, é problema seu. Traduz para pessoas as possíveis definições de vida que alguns autores Há consideram. autores que consideram, pelo menos o que eu li, que até a 4ª semana. Certo, tem autores que deu 4 semanas, aquilo é um ser humano. Já é considerado um ser humano. Por quê? Começando a ganhar características de um ser humano. Certo, porque tem o coração, não é? Tem um coração vestigial e também a formação do famoso tubo neural. Pelo que eu vi, tem um autor que considera 8 semanas. Tem um tio que considera 8 semanas, que esse realmente foi uma surpresa pra mim. Que já seriam 2 meses. Se é pra você, imagina pra mim. que já é 2 semanas... 2 meses de gestação. E o que mais? Tem mais alguma definição? Eu acho que é isso. Tem aquela que a gente discutiu sobre a 20ª semana. Por causa do cérebro, né? Isso, do talo neural, que que aí vem os movimentos, né? A questão do movimento. Ah, entendi. Entendeu? De começar a se mover do embrião em si, do movimento do embrião no movimento embrionário. No movimento do feto, né? Já não... Entendi. Aí, então, voltando lá, bem no começo que a gente começou a discutir.
tem esse rolê que deixa o debate complexo. Onde começa a vida, aí, se a gente ficar nessa... Quando que esse ser tem direito ou não à vida, né? Exato. Ele tem com 2 semanas, tem direito Pois é, a gente pode pegar os dois conceitos, na verdade, assim, o que considera vida a partir da fecundação, ali, a partir do momento que rolou o zigoto e tal. E a gente pode pegar o outro de algumas semanas, sabe? A partir da formação do primeiro órgão, talvez. E o problema... Porque aí a gente discute as duas vertentes, os que apoiam e os que não apoiam. Não, mas aí eu acho que a discussão nem vale a pena entrar. A discussão é qual dessas vai ser utilizado como referência. Sim. Não, a gente vai pegar as duas, no caso. Não tem como saber, né? Então, mas é que tá, não tem como saber. A gente pode até pegar pra as duas. discutir só. Mas no final a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, porque qual que vai ser a certa? Não tem certo ou errado. O que é certo ou errado pra você? Não, exato, é o que eu tô falando, nada. que a complexidade nesse tema de definição de vida, pra gente então, a partir daí, criar uma regra legitimizar talvez o aborto de uma forma ética, não vai pra lugar nenhum. Eticamente não tem como você definir se você não souber quando que aquilo é um ser humano. Sim, eu tô falando assim, no caso da gente pegar as pessoas que não aprovam a legalização, já não tô nem falando de questão de aprovar ou não o aborto em si, entendeu? A legalização do aborto no Brasil, elas se pautam em quê? Nessa questão de vida, na fecundação. Eu acho que quando o rolê, pra mim, agora a opinião mesmo, sim, é falado sobre legalização, eu acho que está mais relacionado à condição de saúde pública. Sim. Não é que está discutindo o mas aborto é saúde pública. Transpassa um pouco o tema de concepção de vida. Sim. Do que é vida. A verdade é que geralmente mas eu acho que o que pega no aborto é o seguinte, existe e precisamos resolver. Existe no sentido de a mulher que não tem assistência, o que ela vai fazer, se é legalizado ou não, ela está sendo negligenciada do serviço. Isso é uma condição de serviço público, certo? Sim. Eu acho que esse é o debate. Como é que é resolvido isso? É isso, pra mim o debate do aborto é nisso. Claro. Porque ele vai cá, fulano falou que vida começa aqui, começa a colar. Mas aí a gente chegou já numa conclusão que a partir daí não se dá pra ter nenhuma conclusão, mesmo assim o problema continua acontecendo. Então, mas você concorda que solucionar ou buscar o debate nesse esquema fica muito parecido com, por exemplo, assim, existe uma superpopulação carcerária no Brasil. A solução é, então, se existe, esse problema já existe. Então, vamos criar a pena de morte para diminuir a população carcerária no Brasil? Por exemplo... me correlaciona aborto com pena de morte. Não, eu não estou tentando correlacionar um ser vivo com um criminoso. Eu estou tentando correlacionar que, tipo, você está tentando solucionar um problema, talvez criando outro. Talvez. Então, se é pautado nisso, uma saúde pública, seria muito mais inteligente voltar para o que o Vitor falou. Não, mas a gente está tentando amenizar o problema até que a gente consiga trabalhar isso de uma forma educativa, não é uma educativa, coisa que né? é trabalhada separadamente. Não são tipo, eu vou fazer isso ou aquilo. Problema agora. A gente vai resolver esse problema agora enquanto a gente fomenta a discussão de contracepção, de educação vida, sexual. Do que é vida. Certo, quando vocês falam de saúde pública, o que vocês estão querendo falar exatamente? Me respeito. Da questão da mulher. Segurança materna. Não. Segurança de Não, vida, mulher, saúde mesmo, pública. Saúde pública. Sim, da mulher. Sim. Então logo é uma saúde materna. Sim? Não é materna. Materna é quando você tem bebê ou feto. A mulher materna, essa ligação. A mulher, a mãe, não. Porque materna é isso, mãe. Não é, que já tem uma criança, tá? Entendi. Uhum. É ligada à mulher. Então, não existe nenhuma correlação que legalização ou não melhore a saúde da mulher. Mas a questão não é melhorar a saúde da mulher. É resolver um problema. Que é de saúde da mulher. Eu não tô entendendo onde vocês querem chegar. Peraí. O que você entende sobre saúde da mulher? Eu entendo que vocês estão querendo dizer que se a mulher faz... Não, o que você entende sobre saúde da mulher? Que você falou que não é, então o que é saúde da mulher? Pra você. Ela ficar viva, na maior parte das vezes, então mulher não é um ser vivo como um homem.
Não. Então, não é questão de mulher, Nossa, entendeu? você tá vendo? Não, mas é porque ele falou assim... Foi totalmente Não, o mas é... feminismo Mas dela presta, apareceu. presta atenção no que ele falou. Manter a mulher viva. Sim. Tá. Até Faz aí... parte da saúde, não faz? Eu não da sou saúde médico, de um gente. ser vivo, não Sim, especificamente tudo bem, da mulher, Então, entendeu? e É isso que não faz sentido, se eu mulheres falar. Saúde da que mulher. morrem por ter... Por fazer aborto em clínica Clandestina. clandestina, entendi? Não tá ligado. Não tem correlação estatística. De Mas você... não é a saúde da mulher? Oi? Não tá ligado. Não, tá ligado, eu acho. Acredito que sim. Então vai, me fala. Não existe uma correlação. Se você pegar assim, vamos restringir mais o aborto. Não existe essa correlação que você restringir mais o aborto, você piora a saúde da mulher que vai praticar esse aborto. Assim como não existe correlação de você liberar essa lei e você melhorar a saúde dela. Isso daí simplesmente não tem uma correlação estatística. Porque você vai pegar países em que são extremamente restritivos e a saúde da mulher é muito superior a qualquer outro. Sempre vão existir mortes, sempre vão existir problemas. A gente está tratando de saúde e não tem como ser 100%. Entendi. Mas nesse caso que você falou, realmente não tem nada a ver com não, saúde da não mulher. existe correlação. A correlação chega a ser quase zero. O que vai ter Perfeito. correlação com saúde e segurança da mulher é incremento em nível educacional da mulher, Sim. atendimento médico pré-natal e melhoria do sistema de saúde. Isso é até o que algumas pessoas que defendem ser contra o aborto, é que quando você incentiva, isso são elas que estão falando, não sou eu acredito que nem deveria ter um SUS, mas quando você incentiva a saúde pública, criar métodos para praticar um aborto, você tira recursos de um atendimento de saúde efetiva, que seria um médico pré-natal, uma saúde anterior a ela ter engravidado. Isso são elas que falam porque, tipo, essa correlação de incremento do nível educacional, atendimento médico pré-natal e melhoria da saúde, no sistema de saúde, tem correlação com saúde da mulher. Nível de restrição de aborto simplesmente não faz diferença. Sim, a questão é... realmente não tem. Sim. Mas ainda há o problema. Algumas pessoas fazem, sim. É esse o problema que tem que ser resolvido. Não é questão que se vai melhorar a qualidade da saúde da mulher ou não. Mas a mulher é aquela que faz, pô. Não é? Exato, meu amor, mas, meu Deus, ela vai fazer um aborto, se fudeu, teve problema, aí ela faz o quê? Fica em casa e espera morrer? Ou ela não pode? É atendida. Depende. Até agora eu não entendi o que ele quer dizer com saúde da mulher. Eu particularmente não entendi. Eu quero que vocês... eu confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas saúde da mulher que eu entendo é Sim, ela tá que viva, você entende. ela poder, sei lá, ter saúde, cara. Não sei. Ter saúde como? E como não está relacionado à saúde da mulher se o problema do aborto faz parte da vida da mulher? Então não tem correlação estatística. Você não consegue ter dados suficientes para falar assim, ó. Tanto aborto quanto clandestino, porque aqui é extremamente restritivo, tem tantos abortos clandestinos. Logo, isso ocasionou na saúde da mulher tanto. Não tem correlação. Existem dados, mas não são suficientes. Não, porque justamente são proibidos, são clandestinos, não são levantados os Você dados. consegue ter uma estimativa. Porque, cara, pra mim é muito evidente as sequelas que as mulheres podem ficar. Isso não é da saúde da mulher, daí fudeu pra mim. Aí já não faz sentido. Mas é só pela falta de estatísticas, a gente vai negligenciar e não vai atender as Eu tô mulheres. dizendo que talvez não seja o problema a ser resolvido. Talvez. Ou talvez seja melhor você ir pra outra opinião. solução. Sim, essa aqui é a opinião, né? Também. Não, mas a outra solução já existe. Na questão, a outra solução já existe, mas está adiantando? Educação sexual existe. A saúde da mulher envolve Contraceptivo todas as atividades existe. dela. Todas as atividades do indivíduo mulher. Certo. Querendo ou não, uma hora ela vai decidir abortar. Isso faz parte da vida dela. Então faz parte da saúde da mulher. A sua conclusão aí é que não há dados suficientes para correlacionar, para dizer isso faz parte da saúde da mulher. Não, lá tá dizendo que se você restringir o estudo feito pela... Deixa eu achar aqui. Gazeta do Povo. Redução em MME, Maternal Mortality Rate. Que redução de taxa de mortalidade materna não está correlacionada à Qual a instituição que fez isso aí? Oi? Qual a instituição que faz isso aí? Deixa eu ver aqui. O Woman tá na revista Plus One, eu acho. Plus One. Eu acho que ela é Plus One. especificamente para isso, não sei. De Tem aqui um estudo sobre isso.
Inclusive foi utilizado no Chile os dados de 1957 a 2007. Isso não dá uma correlação com mortalidade da mulher, entende? Na verdade eu falei errado, realmente não é saúde, eu vi aqui. É mortalidade da mulher. Entre... Aqui, ó. Redução das taxas de mortalidade materna não está correlacionada à condição legal de aborto. Faz mais sentido agora. Agora faz mais sentido. Sim. Desculpa. Do que saúde da mulher. Saúde da mulher é muito mais amplo, né? Tá aí, agora a gente volta tudo? Não sei. Ficou um climão. É que ficou um climão, Porque você falou saúde da mulher não tem nada a ver, eu falei, como não tem nada a ver? Não, na verdade é condição de aborto, né? Tipo, a mortalidade da mulher, morre mais mulher por condição de aborto ilegal ou não? Não tem correlação. Mas ainda é um problema. Sim, pode ser. Porque elas não necessariamente morrem, mas ficam sequelas, né? Elas não vão morrer, né? Tipo, morrer não, vai ficar com mas aí deve ter uma correlação, que provavelmente não deve ter um estudo muito... Só que, aí entra na saúde da mulher. Acho que entra. Mas já estava entrando na saúde da mulher. Não, você estava falando que não tinha correlação entre saúde da mulher e aborto. Não, eu estava dizendo que não tinha correlação com piora ou melhora. Era isso. Da saúde da mulher em relação ao aborto. Sim, mas na verdade tem, né? Todo aborto, na verdade, até legalizado, pode ter um risco grave para a saúde da mulher. Agora a gente vai pra onde? Não sei, eu tô totalmente perdido agora. Danilo. Perdido agora. Oi. E se, por exemplo, quando em vez de focar em liberar aborto ou não, o SUS criasse o método de, por exemplo, oferecer consulta pré-natal ou psicólogos para mulheres que querem abortar, você acha que isso diminuiria? Na sua opinião, você acha que isso ajudaria? Eu tô pensando num babaca aqui, eu me perdi. Por que babaca? Porque eu te amo. Então tá. Vai lá, fala de novo. Em vez de você, de fato, liberar ou não a... Pré-natal existe, só pra deixar claro. Assim. Já existe? No Faz SUS um sim. tempo. Tá, mas Existe. Porque pré-natal é quando a pessoa já tá grávida. Eu gosto muito Não, da campanha. é acessível, até porque você, pra entrar no SUS, você tem que fazer o pré-natal. O cara lá vai... O médico vai te cobrar, independente... Inclusive se chama Não, mas eu tô falando, bonitinho. por exemplo, de uma mulher que Mas quer assim, fazer a questão... E justamente, a questão de discutir o aborto e desmitificar o aborto e dela ter o amparo na hora de querer ou não fazer Exatamente. o aborto. Por exemplo, ela pode falar, eu quero fazer o aborto. Só que aí eles podem, o médico, por exemplo, ou o psicólogo pode tentar convencer ela a não necessariamente fazer o aborto e sim ter o filho, por exemplo, e fazer uma doação do filho. Mas por aí exemplo. viria com a legalização. Se legalizasse, poderia ter, uma das pautas, a gente poderia colocar isso, da mulher ter essa assistência antes de fazer o aborto, entendeu? Ter uma assistência psicológica antes e depois, obviamente, né? Na verdade, incluiria, porque a assistência psicológica no pré-natal já está incluída. Eu acho que tem muita coisa Seria boa o nesse... adicional da, por exemplo, a mulher chega lá no SUS, Mas eu quero duvido fazer que o funciona aborto. na moral, de verdade. Eu também. Qualquer coisa do Estado, eu duvido que funcione Ok. do tamanho da minha... Pô, bacana em cara, São Paulo, Até top. mesmo a Eu questão uso, de... sempre funcionou pra mim, então é uma Até questão mesmo assim a de... questão de pré-natal. Talvez porque eu moro Também aqui numa acho. cidade não Porque tão é um grande. negócio, acho que é recorrente, né? E assim, em São Paulo, bacana. Vai no interior do Piauí. Lá deve ter bastante um SUS lá que atende bem as mulheres e tal. Porque tem uma correlação muito grande de que mulheres pobres fazem mais aborto. Sim. Sim. E no Brasil, em tese, o SUS é Na universal. verdade é porque elas são mais dispostas, porque uma pessoa rica não vai sair falando, Não olha, vai fiz um falar, aborto semana passada, Pode uma ser. menina super incrível ali, me Pode deram ser. até iogurte Pode ser. pra minha Eu acho que no realmente intestino. faz sentido. Entendeu? Realmente faz sentido Tem isso aí. um contexto de emprego social, de status social. Porque se você é uma mulher e fez aborto, você Pode já ser, mas meio eu realmente olhado, acredito que é maioria de mulheres de classe baixa que acabam optando pelo aborto. Por uma necessidade. A necessidade de não conseguir, né? Porque, tipo, Porque envolve aquele outro rolê que vale nem a pena entrar, que é da condição financeira, questão social. educacional, tipo, uma mulher que tenha mais acesso à educação, que tenha mais acesso, e o homem também, né, obviamente, tenha mais acesso à educação, tenha mais dinheiro, ele acaba pensando duas vezes antes de ser, tipo, em utilizar métodos conceptivos. Claro, não são todos, não são regras, mas eu acredito que tenham mais uma correlação que faça mais sentido. Que dá com os dados, tá ligado? Não, eu acho que não. Eu discordo disso totalmente. Eu acho que isso vem da questão de, tipo assim, é que nem ele falou, né? Da questão da mulher aqui no Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido, então isso não é divulgado. Pessoas ricas que têm dinheiro que fazem aborto. Mas em países legalizados, a gente não tem esse dado assim de Mas a verdade mulher é que, rica e mulher pobre, de fazer que aborto esses em questão dados de não. aborto geralmente não são perguntas. Esses dados não são perguntas. Não é tipo o Ibope vai e pergunta pra você se fez aborto. Até porque muito provavelmente ninguém ia responder. Quase ninguém ia responder. É registro, né? São registros principalmente baseados em atendimento médico.
São estimativas a partir de atendimento médico, que eles têm ali um múltiplo que, bom, se a gente teve tantos atendimentos médicos por abortos, espontâneos ou não, a gente divide, se não me engano eu vi a mulher fazendo isso, era uma médica, ela estava fazendo, a estimativa você pega, divide por 2, que é de, em média, 50% é o espontâneo, então você pega os outros 50% e multiplica... Não. Por um fator X. Tá, mas aí esse dado... X, que é na probabilidade. Mas aí esse dado é aqui no Brasil, num país que é proibido. Sim. E justamente, não Mas, é assim, num país que é legalizado. Já é diferente, então. Mas esses essa dados questão. são só da saúde Mas esses pública? dados são de saúde pública. Então, assim, normalmente uma pessoa que é rica, Isso, ela vai usar um Einstein da vida, né? Então, Não, é de saúde pública. Ou fora do você diz Brasil. hospital público. hospital. Não, é de saúde no geral. No Porque geral. mesmo os hospitais particulares, eles passam registros para o sistema de saúde pública. Acho que os dados estão, inclusive, no DataSUS. DataSUS eu não achei esse site certinho. Por exemplo, mas esses dados corroboram com nível internacional. Esse estudo de correlação entre classe social e nível educacional é um estudo da Organização Mundial da Saúde. Tipo, é nível internacional. Não é, tipo, só no Brasil, até porque teria muita disparidade. Não, mas a gente Questão está discutindo cultural. a questão de quantidade de pessoas que abortam, que são pobres e são ricas. No Brasil, é nítido que são pessoas mais pobres, mas justamente por causa disso. Entendeu? Não, mas no mundo inteiro, geralmente vão ser pessoas mais pobres. Provavelmente aqui também. É tipo isso. Não Por entraria exemplo, nesse medo. nos estudos que eu vi aqui, basicamente eu acho que 70% ocorre na Ásia e na África, que são países bem pobres, entende? Sim. Dá pra fazer uma correlação. Agora, quais países da Ásia e da África que entram nesse valor que é liberado ou não aborto e os dados de fato não tem de correlação. qual a porcentagem da Esse aí, população do país? Pelo que eu vi, dá uma mistura de países que é legalizado e Sim. não legalizado. Sim, eles dão uma estimativa. E aí, baseado nessa correlação, eles falam assim, bom, o que mais afeta nessa questão do aborto? Isso. O que mais afeta para a mulher fazer isso? Isso. Aí ele vai elencando, tipo, numa média. Claro que isso Não vai ter ser uma distorções. regra geral, Não vai assim, ser, não tem tipo, como. tudo bem no mundo, mas não quer dizer que no bairro aqui onde você mora vai acontecer isso, né? É geral. Não tem como saber exatamente. Tá, a coisa gente dos descobriu que agora aborto tem correlação com a saúde da mulher? Sim. Bom, voltando Na a verdade, esse eu falo, debate não era do aborto, era da legalização. da legalização do Legalização. aborto. Certo. Perfeito. Agora tem? Não tem? Com a saúde da mulher, tem, mano. Ah, legal. Mas não com a morte dela ou não. Exato, mas pelos problemas que ela vai sofrer desde já, pelas sequelas, isso é um Certo. problema que tem que ser resolvido. O problema é que se ela alega que ela está sofrendo isso por consequência do aborto, o SUS não tem a obrigação de atendê-la. A legalização do aborto é garantir essa assistência. Certo. E aí? De questão de saúde pública. Aí a gente pode até abusar do tapa aqui. A porra do Estado não está escrito na Constituição que é um direito do cidadão, um dever do Estado, a saúde? Sim. Nesse caso, por que não? Mas é exatamente porque a questão volta para a questão da vida. O STF determinou que a vida uterina é uma vida. Ele também tem direito a essa vida. Essa é a questão legal do negócio. Tá, beleza, abortou, sofreu consequência. E aí? Ok. Você não... Na concepção jurídica, você não pode... Porque pode causar um problema maior, você... Poder causar um problema, você causar um problema agora, tá ligado? Tipo, qual que é o problema atual? Quero fazer o aborto. Eu tô dizendo questões normais. Tipo, não de saúde. A pessoa tá com um problema de saúde. Que eu acredito que isso, pela lei, pode. Problema de saúde, a pessoa pode abortar. A preferência é pela vida da mãe. Eu não lembro onde está na lei, mas está. Não sei se isso é de fato utilizado, mas pela legislação, saúde e estupro, você pode fazer o aborto. Eu li até uma matéria que tem muitos médicos que não seguem essa lei, tipo, porque pelo que está na lei, se você chegar e falar que foi estuprada, é só você chegar no hospital que eles deveriam fazer o aborto. Aí a mulher estava falando que isso não acontece na prática. Isso pode acontecer de fato. Não acontece mesmo. Isso é bem provável, eu não duvido. Porque daí tem aquela carga religiosa, tem a carga também de Emocional medo também. e de medo do médico. Porque daí, imagina, dá na mídia que a mulher morreu porque ele estava fazendo um aborto. Aí ele, mas por que você estava fazendo aborto? Aí fica todo aquele... O médico, ele para se resguardar, prefere não fazer. Claro que a vida da mulher está ferrada nisso, mas ele se livrou. Então, do ponto de vista de estupro e saúde, a mulher pode fazer um aborto. Agora, do ponto de vista, eu quero fazer um aborto,
pela legislação não está permitido exatamente por essa questão. Pela legislação Sim, atual que brasileira. diz que Hipocrisia ou a não, vida né? uterina... Hipocrisia ou não? O quê? Esse tema. Esse assunto. Em que sentido? Em que sentido de... Por exemplo, no Brasil, que a gente estava discutindo antes, né? É permitida a fertilização in vitro, né? Sim. E aí você já tem um zigoto... Não seria um Uma embrião. concepção de uma Você teria um zigoto que não está implantado no útero. E você Pode congela descartar, né? ou pode descartar o zigoto. Não, esse Aí tema é é bem- muito hipocrisia, exatamente por ficar se tratando o tempo todo de definições De arbitrárias. vida, sim. O tempo todo é tipo, eu quero, porque, por exemplo, o STF permite você fazer o aborto de anencéfalo, não é? Que sem cérebro. Sim. Só que então, por que não pode fazer o aborto até a criança ter o cérebro? Que se não me engano é 8 semanas, você tinha falado? Quantas semanas são para fazer o cérebro? Por aí, 20 semanas? um sistema nervoso... Acho que era bem longo, eu acho que era 20 Eu semanas. acho que era 20 semanas. 20 semanas? 20 semanas. Não. 20 semanas são as questões sensoriais de movimento e tudo mais. tá. Mas o cérebro mesmo Isso é bem mas deve antes. ser mais do que 8. 8 semanas. Isso, por aí. Então, tipo, por que não pode fazer se anencéfalo? Porque ele não tem cérebro. Você pode abortar, mas porque enquanto está em formação você pode. Isso é totalmente hipócrita, mas o grande problema está nas definições, que são arbitrárias. O tempo todo vai ter alguém... Temos uma conclusão. Agora aqui pode, aqui não pode. Esse é o problema de ser o Não, mas Estado. o anencéfalo foi legalizado justamente pelo fato dele não sobreviver quando nasce. Então, Sim. é meio que um desperdício de tempo e pra mulher gerar Sim, uma não, eu concordo. coisa E que até não vai perigoso viver. pra ela, porque Sim, questão super psicológica, né? Também. Não, eu concordo com você, que isso é uma hipocrisia. O meu ponto não é defender se o aborto deve ser legalizado ou não deve ser legalizado. É que, tipo, as pessoas querem discutir se é legalizado ou não, pautando cada hora no que você quer, tá ligado? Bora concluir? Bora. Porque tá Porque a gente longo. não vai chegar em lugar nenhum. A lugar É, nenhum. é. A minha proposta é cada vou chamando aí pra concluir o pensamento sobre o tema. Certo. A gente fecha, dá tchau, boa noite. Show. Cada E tem vamos aqui lá. 2 minutos pra tréplica? Não vai ter tréplica não. Você pode A gente nem concluir. falou do Hogwarts poder vender as crianças, né? A gente tem que fazer com o cara que compra criança lá que você falou conhece. Bora focar no que Deus. aconteceu. Mas a gente explica. Não vai explicar agora porque tá rolando o programa. Você já está Exatamente, explicando. sim. É. O cara era de uma ONG que comprava criança pra tirá-la do tráfico. Ele Tráfico comprava de crianças. na Deep Sim. Web crianças pra salvar elas, tá ligado? Entendeu? O cara que comprava criança. Enfim. Sua conclusão sobre o tema, Vitor Alexandre. Tá, sobre a minha opinião, eu já dei a conclusão antes. Sobre a opinião de vocês, eu acho que ela. Tudo errado. Sobre De a novo. opinião de vocês, eu acho que ela vale tanto quanto Nada. um papel em branco. Sim. entende? Eu acho que pode ficar no ciclo. Só que eu acho que esse debate que vocês fazem, ele é importante. Veja bem, eu acho isso, mas... Eu acho que esse debate, a longo prazo, ele pode ser importante, entende? Porque pelo menos vocês deram uma opinião de que eu não tenho opinião formada. Isso é o mais importante. É, eu isso. não tenho 100% de certeza pra falar nada. Porque eu não tenho sou opinião expert em formada. nada, eu não sou formado em biologia, o que não quer dizer nada, né? Como um bom exemplo, eu não sou formado em medicina, então eu não vou dar uma opinião falando essa é a minha opinião, e você vai ter que seguir e Vou cara te sua dar uma boca. pausa, por exemplo. Uma das pautas que mais me enche o saco dentro da biologia é meio ambiente. Odeio. E aparentemente todo biólogo tem que ser ativista do meio ambiente. Tem que Foda-se. abraçar, vai abraçar. Abraçar a minha mãe. Então, mas eu acho que o que a gente discutiu hoje foi muito bom porque a gente não tentou dar uma solução geral como se fosse A verdade perfeita absoluta. e todo mundo tem que baixar a cabeça e seguir. Eu acho que a gente sabe que não tem uma resposta rápida e que vai demorar a ter, mas que é possível ter se esse debate acontecer. Acho que é por isso que é opinião, né? Eu acho que não deve... Opinião é uma coisa sua, pessoal. É, o que eu acho e Fala no que, de microfone, fato... então, eu É, opinião. Duvido falar. Quer saber a minha opinião? Agora, Isabelle, qual é a sua A minha conclusão sobre o opinião, aborto? eu sou a favor da legalização do aborto, isso é óbvio. Fala mais perto do microfone. Nossa, peraí, de eu não ladinho tô aqui. acostumada com isso, que Pois então, se vira. é um pouco difícil pra mim. Sou a favor, sim, é que nem ele falou assim, eu acho que a gente não tem opinião, mas eu tenho uma opinião formada, sim, em relação a isso. Que bom. Eu acho que deve sim ser legalizado porque é uma questão de saúde pública e saúde da mulher, como você falou, ou enfim. Debatendo. E aí não cabe ao mérito de entrar o que é vida ou o que não é vida. Tudo bem, cabe sim pra definir quando a questão de Pra saber se propriedade. a gente não tá matando outra pessoa enquanto tá Sim, salvando justamente, uma. a questão de propriedade, né, que vocês falaram. Mas cabe na questão de
desmistificar o que é o aborto, de assistir a mulher enquanto há gravidez, enquanto ela quer ou não abortar, então decide abortar ou não, então, né? O Estado dá uma assistência à mulher quando ela estiver precisando disso. Porque O problema é isso, não o Estado. É isso que eu ia falar. Essa é a minha conclusão, para concluir. Esse Pera. problema... Qual é a sua conclusão, Eduardo Miranda? Esse problema ele nunca vai ser solucionado enquanto ele estiver em voga o público. Porque o que é a definição do público? É eu financiar alguma coisa que eu não concordo. Você financiar alguma coisa que você não concorda. Tipo, aqui são 4 pessoas que têm, obviamente, pontos de vista diferentes sobre essa pauta especificamente. E não faz sentido eu financiar alguma coisa que porventura eu não concordo. Por exemplo, eu não concordo que o aborto deva ser feito. Vamos supor que essa é a minha definição final. Tipo, eu não quero que o aborto seja feito. Por que eu tenho que pagar para que isso aconteça? Essa é a questão. Então, essa solução só fará sentido de fato quando estiver no âmbito totalmente privado, que era o que o Danilo estava falando. Condomínios. O condomínio 1, ele acredita que a vida acontece a partir de um dia. O condomínio 2 acredita que a vida acontece a partir do nascimento só. Cada um cria suas regras, as pessoas que estão ali pagam baseado na sua... Porque elas vão entrar naquela cidade, naquele condomínio, se elas concordam ou não. Então, elas entram ali e concordam. Agora, quando é uma coisa que é o Estado, tudo foi imposto, e você, mesmo não concordando, tem que financiar, vai gerar esse eterno problema, e por isso que vem a politização. Não só com aborto, isso, mas né? com tudo. porque já financia muitas coisas que provavelmente você não queira, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Então, Guerras. Exatamente. Basicamente tudo, assim. Mas esses temas, assim, que são mais ligados principalmente à área moral, é por isso que é tão polarizado. Conflituoso, né? Porque vai contra vamos dizer assim, a missão de vida da pessoa, e ela ainda assim tem que financiar, porque ela faz parte daquilo, sabe? Tipo, indiretamente ela se sente extremamente lesada por estar financiando alguma coisa que vai contra tudo que ela acredita. Esse foi mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um beijo, um abraço, dá tchau. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau, galera. Agradeço por ser convidado, sua grata. Eu não, vocês têm que ser gratos por eu estar aqui, por vocês terem uma voz feminina falando sobre o assunto, até porque eu não falei quase nada, né, em relação a isso. Mas você quer falar mais alguma coisa? Não, eu não sei, acho que não. Não, se quiser falar é agora. Você quer seu espaço de fala? Tem seu espaço de fala. Tem meia hora aí, pode usar aí. Tem meia hora, 1 hora mais de podcast, então... Então, né, o pessoal ficou discutindo um monte antes de eu sair e o Edwards pediu para eu editar essa parte e colocar no final como os comentários extras. Inclusive, a Isabelle até comenta mais, ela fala mais nessa parte antes de o Danilo começar oficialmente o episódio. E assim que acabar esse aqui, eu vou deixar mais pra frente, quem quiser continuar ouvindo os comentários extras. Valeu? Até mais. Não vai querer falar mais nada, certeza? Cara, eu não sei, porque, tipo assim, eu falo aleatório aqui, não tem nenhuma discussão em que a gente relação a fez uma isso. pauta muito detalhada. Mas Como como A sempre, gente né? não fez pauta. Esse é o Ficou, pra ser talvez sincero. tenha Do ficado um pouco assunto- bagunçado. Do assunto de aborto. Mulher, de ter direito como mulher. Talvez eu não tenha falado muito sobre isso, Os mas direitos das mulheres englobando o aborto também? englobando o aborto também. Entendi. Não, você quer falar sobre? Não, agora não. Eu acho que caberia um outro... Um outro episódio? Isso. Em relação a isso, né? Porque a gente focou um pouco mais... Na questão de discórdia, né? Pode ser de um episódio só pra falar sobre a questão da mulher. Direito da mulher, sim. Um episódio mais harmonioso. Sim, acho que acredito que sim. Sem Muito climão? harmonioso. Então dá tchau, Isabela. Tchau, galerinha. Dá tchau, Eduardo. Galera, quem quiser assuntos econômicos, me segue no Instagram, @euedwardsmiranda, e no YouTube, sem Economicase. Tem um vídeo essa semana, tá top. Ah, é da desigualdade? Da desigualdade. Eu vi, é bom mesmo. Você gostou? Gostei. Você vai compartilhar? Eu compartilhei já, seu Cara, eu achei engajamento. muito legal, dei 2 dislikes. Obrigado. Entrou em outra conta. Dislike também, hate também, engajamento. Hate é fã, na verdade, né? Vamos ser honestos. É o fã enrustido. Exatamente, ele gostou tanto que não gostou. Não vou aceitar. Eu odeio os seus vídeos, Não vejo vou. todos e xingo. E xingo. É. Obrigado pelo engajamento. Um beijo, um abraço, tchau. Sim, Sim, aí entrando no mérito de vida que é interessante, né? Sim. Porque a gente pode falar a gente pode várias falar mais coisas. profundamente Primeiro, da vida, do que é a vida em aqui, si. vamos dar exemplo. Se a religião considera a vida como na parte onde houve a fecundação.
certo? Sim. Já tem um embrião ali. Então quer dizer que por que a gente ainda tem no Brasil é legalizado estudos sobre inseminação artificial que congela, forma embriões. Sim. E só alguns são implantados, outros são congelados ou descartados. E, tipo assim, que ironia, né? Você não pode abortar Pois é. um amontoado de células, mas Porque você pode fazer eu estudos tava lendo, eu descartáveis. confesso que tinha um monte de nome lá que eu não entendia, mas eu vi que é o maior consenso que vida é a partir da concepção. Não é o maior consenso que vida é a partir da concepção, mas Não, o sim, que eu vi de alguns biólogos e médicos é 8 semanas, se não me engano, que é a concepção. 6 Não. semanas aqui. 6 semanas? Pra de fato virar... Pra ter os folhetos embrionários, né? Não, é porque daí pra gente... exatamente, a gente tem que falar o que é Porque vida. concepção. Porque, tipo, na parte de aborto, se a gente vai falar, vamos dizer assim, de uma questão ética, a gente precisa falar assim, pode abortar ou não? Aí foi o que ele falou, é um direito da mulher. Show. O corpo dela. Só que até quando aquela pessoa que está ali dentro é uma vida ou não? Então, é isso Porque que entra se- a discussão. isso, porque aí ninguém que tem entra- consenso exatamente. de que é vida ou não. Porque daí, por exemplo, que eu li aqui, tem um monte de nome, ele fala sobre a questão do que seria a vida, um conceito que vida é um conceito mais filosófico, não tem como você fazer um conceito médico. Isso é vida. É muito difícil. Temporal, né? É muito temporal, tipo, em 6 semanas você tem vida. Mas 5 semanas e Então, Não, mas mas você aí vai que ter tá, mas 23 eu acho dias, que você não nesse vai. caso a discussão de definição vida filosófica ela não é assertiva. Não vai ser assertiva, só que daí você vai pra questão biológica ali da concepção que o pessoal considera do movimento. O cara falou alguma... Depois você tem que ler aqui de novo. É alguma questão considerada pela medicina movimento. Vida é a partir do você tá movimento naquele próprio. super interessante, alguma coisa assim? Não, esse mas daqui tinha uma é matéria um sobre texto que é possível que ele A tenha questão do escrito lá. movimento ainda é... deixa eu ver quem é que foi o filósofo Platão, eu acho, não sei. Aristóteles. Aristóteles, né? Que considerava isso. Ele trouxe Andou da a ser filosofia. vivo, mas burro. Não, mexeu Planta. na barriga é um ser vivo, mas ainda tem a questão de menino mexe antes de menina, né? Então, assim, você pode abortar até o E aí tem 40º dia. Se mexeu, você não pode abortar. E aí tem uma disputa em questão. Beleza, se movimentar. Uma célula não seria um movimento? O que seria um movimento bem definido? Não, mas aí ele está falando de movimento com relação aos sinais elétricos, né? Quer ver? Deixa eu Ao talo procurar já está aqui. formado e você conseguir... Ou seria melhor Por que a gente não faz essa discussão no podcast? começar, né? Pra gente só... Um desenvolvimento nervoso. Talvez entraria, seria mais assertivo. Não, o mas desenvolvimento nervoso. deixa eu ver aqui. Quando é que o embrião tem um sistema nervoso desenvolvido? 20ª semana. Nossa. Que aí o tálamo, que é a distribuição de sinais sensoriais do cérebro já tá formado. Mas aí tem esse problema da questão de potencial. 8ª semana. Todos os folhetos já estão formados. Porque se você já chegou, se ele já tem o potencial de crescer, o simples fato de você interferir, tipo, ele já Eu ia não ter, pesquisei. ele ia ser um ser humano. Só que você impediu dele ser um ser humano completo, digamos assim. Porque você escolheu 20 semanas, tá ligado? Por isso que, em tese, o pessoal que defende a questão de vida a partir de 8 semanas é por causa disso. Porque a partir da concepção ali, qualquer coisa que você fizer, você está interferindo no processo natural que seria a criação de vida. Que ele fala aqui, ó, o que seria a espécie Homo sapiens? Uma carga genética inédita, completa, única e irrepetível. Irrepetível, isso. Não entendi. Geneticamente diverso dos demais, inclusive da mãe, único, irrepetível e vivo. Dá-se o nome de concepção. Isso é baseado no Moore e Parsaud, embriologista. O Moore é o cara da anatomia, né? Aqui fala embriologista. Não conheço. Tem um livrinho dele ali de embriologia, quer? Não, obrigado. Aqui, ó, o desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia, segundo esse cara, né? Que se inicia quando o óvulo de uma fêmea é fertilizado com o espermatozoide de um macho. A divisão celular, migração celular, morte celular programada, diferenciação, crescimento e rearranjo celular transformam... Cadê? Me perdi. Você é Transformam o ovócito fertilizado, o zigoto. Uma célula altamente especializada, totipotente, aí eu não entendo mais nada dessa bosta aqui,
Em um organismo multicelular, embora a maior parte das mudanças no desenvolvimento se realize durante os períodos embrionários e fetais, ocorrem durante mudanças importantes nos períodos posteriores do desenvolvimento, infância, adolescência e no início da vida adulta. A partir da concepção, portanto, o novo ser humano surge e começa a passar pelas várias fases de seu desenvolvimento. Segundo esses caras, a vida humana começa a partir da concepção. Mas aí, Concepção. pra qualquer coisa, começa aí na real, então. A planta, virou zigoto, já é a vida. Só que a gente não tem problema em matar a planta, né? Não, pois é, mas isso aí é um outro tópico importante, porque a gente tem um grau de proximidade. Sim, Então, assim, falar que pode é muito difícil a gente matar um macaco pra comer. Mas é muito fácil a gente matar uma galinha e comer, um peixe e comer, porque a gente não tem um grau de proximidade tão grande com esses animais, entendeu? Não, sim, mas... E, por exemplo, cachorro na China eles comem, mas aqui é um absurdo. Não, mas que Porque a gente tem um afeto, então, assim, questão de vida. A gente mata a vida porque a gente tem um certo afeto a ela, entendeu? Então, mas, Então, uma assim... pessoa que não tem afeto humana pode estar de boa, então. Então, essa é a grande questão que eu acho que a gente deveria tentar no nosso podcast, a questão ética. Não importa se, tipo, tá na lei ou não importa se é permitido ou não, a questão é, sim, existe o direito da mulher dela poder fazer o que ela quiser com o corpo. A não ser que isso inflija um outro ser vivo, que também tem um direito à vida. Aí que vem a questão, quando que o bebê é um ser vivo? Sim. Porque se ele não for... Eu quiser. Porque se, tipo assim, vamos supor que até 20 semanas não seja uma vida. Seja só uma coisa que tá na sua barriga. Tá tudo bem. Você não tá ferindo uma ética ali. Porque se a único jeito da gente ir mais coerente é se a gente for pela ética. Porque senão a gente vai ficar dando argumentos tipo, não, tem que ser. Não pode ser, mas... Entende? Ainda mais pensando na nossa lógica libertária. De, tipo, dos indivíduos. Porque um bebê, ele também pode ser um indivíduo. Então a gente não pode ferir ele pensando somente no direito de uma pessoa. Eu não posso te dar um soco na cara pensando no meu direito, tá ligado? Um bebê, não um zigoto. Não, exatamente. Aí a gente tem que definir O que é uma vida. Esse é o problema. E é por isso que geralmente eu não discuto esse assunto, porque esse é o grande problema. Não existe uma Definição definição claro. exatamente. A partir daqui é uma vida, a partir daqui Sim. não é. Esse que é o grande problema. Pra mim é o grande problema. As pessoas só estão preocupadas de tipo, não, mas tem que fazer e pronto. Não é assim, cara. Não é uma disputa tão simples. Então você é contra já. Não, eu sou contra, mas tipo, Contra é porque as é bom. pessoas acham que eu sou contra porque eu sou religioso, eu sou cristão. Mas eu acredito no cristianismo pra mim. Tipo, dane-se pros outros. Eu não espero que as pessoas vão à igreja, eu não espero que as pessoas dê dízimo. Então por que eu espero que a pessoa não possa abortar porque eu acredito em Deus? Tipo, dane-se. Mas na questão ética, você não consegue criar uma metodologia tão clara assim pra E na definir. sua concepção de vida, o que é vida? Então, eu não tenho uma concepção de vida. A gente vai discutir em relação a isso, né? Hoje. Sim, então, por isso que daí eu peguei essa questão da definição desse embriologista. Não, mas assim, pessoal. O que é vida? É. Cara, Boa pergunta, hein? é uma boa pergunta. Não faço ideia. Se Se fosse pra Não, porque pensar... tipo assim, tem várias concepções. Você Tem pode escolher a uma pergunta final do que provocação você final, acredite, já, na verdade, né? Não que Sim, esteja que certo. seria, não. até porque E aí seria a sua opinião. a gente não tem um embasamento pra falar o que é certo e o que é errado. Porque claro. pessoas discutem sobre isso, tipo, tem muito tempo. E nunca acharam uma resposta. Cara, se eu fosse assim, opinião apenas... Baby. Eu acreditaria que no momento em que houve a fecundação ali aconteceria só por uma questão religiosa, baseado somente na Bíblia. Sim. É opinião, baseado somente na Bíblia. Glória a Deus. Eu acredito que na concepção, que a partir dali é transferido a vida de um ser para outro, tá ligado? É que é bem difícil falar isso com vocês porque vocês não acreditam nisso, então tipo, não... Você É indiferente. ela deve acreditar em Deus. Sim, acredito em tudo que é possível. Não descarto nada. Deus é possível. Deus é possível. É, mas é que quem tava assistindo o negócio sobre espírito lá, né? Mas é pra me informar. É, quem tava gostando também. Eu Cogitando gosto. acreditar. Você é agnóstica? Você é agnóstica? O que você é? Cara, eu não consigo me definir, não. Você acredita? Acredito em Que, tudo, na que verdade. existe uma força superior, você só não sabe o que é. Sim, talvez seja Deus, talvez não seja, talvez seja... Sim. Física. O mais próximo que se encaixaria nisso seria agnóstico, que é tipo, mas... aham. eu acho que tem alguma coisa, mas eu não sei qual é. Faz sentido. Energia. O que vocês estão rindo aí?
O André mandou um curso aqui de como fazer podcast. Como que é? Como fazer podcast. Do zero. Nosso editor precisa de um curso do Udemy, né? Abre aí. Tá no Instagram de vocês. Então, era isso que, na verdade, o meu objetivo de discutir isso, de verdade, não era a gente sair daqui definindo se o aborto deve ou não ser feito. É, tipo, só para as pessoas pensarem. Me incomoda muito as pessoas tomarem uma decisão sobre aborto sem, tipo, ter consciência dos dois lados, Porque a tá gente ligado? vai entrar na questão de saúde pública, né? Também, essa é uma das partes. A ideia é tentar abordar tudo. É difícil, Acho mas... que essa é a ideia principal, porque aí a gente não entraria no mérito de quem deve ou não. Mas eu acho legal ter essa discussão, mas para sabe fazer a por quê? pessoa Porque tem refletir. um lado prático que, definindo vida ou não, se é válido ou não, é uma coisa que as pessoas fazem. Aborto é uma prática feita, Sim. independente de que é vida ou não. Sim. Né? Ok, essa discussão é até legal, o que é vida. E definir, você pergunta para um biólogo o que é vida, ele vai ficar meia hora olhando para cima para eu vou começar da onde? De um corpo reservado? Mas esse sabe qual que é o problema da sua lei de raciocínio? Por ela não ser ética, ela é totalmente utilitarista. Estupros acontecem. Então vamos tirar o estupro como... Não, vamos criminalizar o estupro, porque ele acontece. O aborto? Então, Tipo aborto, descriminaliza, porque ele acontece. Pera, então vamos descriminalizar o estupro porque ele acontece? Não, criminaliza, porque estupro envolve duas pessoas adultas que já estão formadas. Aborto Sim. não. Aborto não envolve isso. Envolve toda essa dúvida em relação à vida ou não. Não, então, mas aí envolve Entende? uma outra Aí é uma que questão, pode ser pessoa... Ei, mas aí é uma questão pessoal, de eu achar o que é vida ou não. Por exemplo, se eu sou mulher e acho Não, que aquele... eu concordo contigo que é uma questão... É por isso que a gente tem que discutir essa questão Não, da vida, então, pra ir mais por ético isso possível. que é a questão de descriminalização. Já existe, não é mais criminalizado, ponto. Sim. Aí a questão agora é a legalização. Exatamente. Pelo fato de já existir, pelo fato de ser uma questão de saúde pública, pelo fato de muitas mulheres morrerem em questão disso. Sim. E pelo fato do Estado omitir isso. Não, eu não quero assumir essa sexualidade, então as mulheres que se fodem morram aí em clínicas clandestinas. Então, mas Então, aí você vai legalizar uma coisa porque pessoas legalizar morrem por isso. justamente, claro, Tá, claro, entendi. porque é uma questão de saúde pública, né? As crianças que morrem disso, que podem ou não ser crianças, sem definir, tá tudo bem morrer. O quê? As crianças que foram abortadas. Não tem criança Não tem abortada, criança. você tá usando. Você tá, É. o seu discurso já vem com carregamento moral, Não, não é mas é que tá criança. porque vocês não estão definindo o que é vida. Aí que tá, meu anjo. Por exemplo, tu comentou aí que. O que é por morte semanas. pra você? Você viu? Você leu Pois essa é, questão? eu de vi morte? literatura falando que até a quarta semana, um mês, até virar de fato um embrião, ter a notocorda, é uma bolinha de células assim, Tudo bem. que não sente bem. nada, não tem pensamento. Beleza, tá tudo bem. montuado Mas você de concorda célula. comigo que se for um ser humano tem direito natural? Sim ou não? Como assim? Se é um ser humano tem direito natural. Essa amontoada de Mas ele células não é fora. ser humano. Calma, se for ser humano tem direito natural ou não? Tem o direito natural. E ele deve ser defendido pela ética, sim ou não? Ele não pode ser agredido. Se for um ser humano. Não importa se ele é um ser humano ou não. Se for, ele tem que ser. Ele não pode ser ferido, certo? Agredido sem ele cometer uma agressão primeiro. Então você concorda comigo que a questão de aborto é uma definição de vida. Se ele é um ser humano ou não. A gente precisa definir se aquilo que está dentro da barriga da mulher é um ser humano ou não. Aí vem Porque aquela questão de morte. O que é morte pra você? isso não faz diferença. Claro que faz, porque se a morte é a partir do momento que desliga a atividade cerebral, a vida é a partir do momento que inicia a atividade cerebral. Não necessariamente, pelo que eu tô lendo aqui, não necessariamente. Os caras Não, fazem isso. aí é uma questão pessoal, entendeu? Mas é uma questão de definição. Se você definir morte a partir disso, você tem que definir vida a partir disso. Não, você pode definir, Pode mas definir, você não claro, define. Não claro. é tem que definir, é Claro. diferente. Porque Porque tem a é- possibilidade de você... Exatamente. Tá gravando, porque eu acho que já é o podcast. É, né? já Poderia ser uma discussão. Não, mas é por isso que, tipo, tem que definir o que é vida. Porque senão fica só, eu acho que tem que fazer, aí, mas eu acho que amor, não. Você entende que realmente a gente Não, pode... não. É, né? A gente podia... Poderia falar isso no podcast já, né? É, já gravando essa 40 discussão minutos no já, meio igual aqui e tal. É sua? Muito interessante. E a gente nem falou de dados nem Grosso, nada. né, velho? Não, nem dá. Aí Vou que pegar tá. água também pra mim. Eu talvez seja mais assertivo a gente discutir qual definição de vida, porque há definições de vida. Sim, concordo. Qual que a gente vai tomar ela Ou como pelo base, menos como explicar referência. quais são elas.
Eu acho que faz Por mais exemplo, sentido explicar pela relacionado. pela uma versão que tu destes aí, Seria a partir da concepção tem a vida. fecundação. Acho É o zigoto. É a mesma Formou o coisa, zigoto. fecundação e concepção? Eu não sei se tem diferença. Quando o óvulo é fecundado, o ovócito é fecundado, forma-se o zigoto. A Tá. união de dois gametas, masculino e Ah, feminino. roupa da biologia. Fecundação e Forma-se concepção o então é a zigoto. mesma coisa. Isso, Tá. o zigoto. Show. Esse zigoto é um termo universal para qualquer ser vivo, desde para a planta, quando um gameta masculino e um feminino se juntam, é um zigoto. Sim. Segundo a literatura que você trouxe aí, a partir daí já é vida. Sim. Formata-se uma vida. Sim. Beleza? Show. Outros autores falam na vida humana a partir da 4ª semana. Show. Eu acho que esse é a partir da 8ª, não é? Oitava. Esse é a 8ª semana. É. Tem autor que é 4 semanas. Porque aí oitava tem todos os órgãos vestigiais. Tipo, você tem Entendi. órgãos que já estão. Olha, a São literatura que eu tenho é tecnicamente- mais recente, de um mês ainda. Sim. Então, você percebe que a gente precisa definir quais são... Tipo assim, se for uma vida, ele não pode ser abortado. Um mês está formado o quê? Um mês É, quando ele passa de embrião e vira um feto. Não, tá formado todos os 3 folhetos embrionários? Já. Em Não, um mas mês. assim, namoro lá. Sim, aí vai Depois começar. Ele vai começar a notocorda, vai dividir. Vai começar. Sim, desdobramento. justamente, mas aí em 4 semanas você pensa o que ele tem, né? Tipo, é o coração que começa a primeira a criar, é o que Com você. na 5ª semana, um coração, coração, vestigial, então já começa o vestigial coração. Já começa a bater. O coração. Você Existe lembra a um- discussão do coração, do cérebro, que a Patrícia deu lá? Então, na verdade, não há um sistema nervoso É. propriamente formado. Na 20ª semana, só que é. Isso. Não há um sistema como o cérebro. Existe um número limitado dessas definições ou tem, tipo, muitas mesmo? Porque daí poderia alencar essa. Porque o objetivo do podcast não é a gente dar, você tem que acreditar nisso. É a pessoa acreditar no que ela quiser. Sim. Então, tipo, falar, beleza, se ele for vida, não poderia ser agredido. Mas o que é vida? Tem gente que acredita que vida é um mês por causa disso. Tem gente que acredita que vida é isso por causa disso. Tem gente que acredita que é isso por causa disso. Tem gente que acredita que é isso por causa A disso. professora que deu pra gente. Eu acho que isso seria informativo, tipo, pra Ela galera. fala que a vida começa antes mesmo da concepção. Porque ela é espírita. Que ela é espírita. Sim. Ela, assim, a ideia. Geralmente os religiosos acreditam que, tipo, a questão de vida não tá ligado somente a Aí vem a físico. questão de morte também, que pra Sim. ela não existe morte. Porque a pessoa não morre, no caso. né? Exatamente. Se veio ao mundo de alguma forma, tem algum propósito aí. Que Sim. parece que Não, tem mas um cara que nesse tem tipo de propósito. argumento eu nem entro, tipo, por exemplo, eu sou religioso, mas eu não uso esse argumento porque, tipo, isso só faz sentido pra mim, não faz sentido para as Sim. pessoas, então, tipo, dane-se. Agora, essa questão de vida não é certo. Não, Não, tem um certo ou não é errado certo. ainda. Exato. Sim. Então, tipo, por isso que a gente tem que mostrar a todos que eu acho que a gente vai estar sendo mais honesto intelectualmente possível. Eu não vou estar defendendo a minha visão que eu acho que não possa ter aborto, nem vocês que possa ter aborto, a gente vai estar explicando, ó. Vida pode ser isso, vida pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, ou pode ser qualquer coisa que a gente não saiba. O que torna um rolê complexo, né? Sim, e o assunto é complexo. As pessoas definem, tipo, o caso mais recente que teve foi aquele daquela menina de 10 anos. Nossa. Cara, o que eu vi de um monte de gente tomando, assim, uma decisão pura e simples, como se fosse uma questão simples de tomar. Tipo, algumas pessoas, não, essa criança não pode abortar, tem uma vida lá dentro. E outras, não, essa criança tem que abortar agora. Só que desconsidera os problemas das duas situações. Nem o da família da criança, da pessoa. Nem Mas da aí que tá, pessoa. porque Nem da pessoa, nem, tipo... E aí por que exemplo, tem outro tema se também ela legal, não sobre a abortar, mulher. ela pode ter problemas, muitos problemas, é uma criança. Claro. Se ela não abortar, baseado onde ela vive, na cultura que ela vive, ela pode crescer pensando que ela assassinou uma criança. Isso também tem que ser considerado em conta. Não tem uma resposta fácil. Eu quando eu falei, cara, eu quero nunca estar perto de uma pessoa que passa por uma situação assim, porque é muito difícil. Só que as pessoas tomam decisões como se fosse fácil. É óbvio que ela vai fazer isso. No final, então, o que talvez prevaleça é a decisão do indivíduo. Talvez. Só que Porque qual é a obrigatoriedade, por exemplo, eu, mulher, ter que carregar um outro ser humano dentro de mim? nenhuma, mas também qual que é a obrigatoriedade de um ser vivo que está dentro de você poder ser morto por você? Mas qual é a Porque, obrigatoriedade por exemplo, de você então- julgar quem deve viver ou quem não deve viver dentro de mim? Não, é porque ele é um ser vivo. Não, então, mas quem... Por que Porque, cabe a você porque a senão julgar seria a mesma coisa de o criança. que eu posso ou Se eu que tenho um não posso filho,
Qual a obrigatoriedade que eu tenho de ficar com esse filho aqui em casa? Joga na rua. É justamente, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de carregar. Então você pode jogar na rua. Eu posso jogar fora, tipo, abortar. Não, uma criança. Criança. Mas daí Então, eu não posso vai ser dar... responsabilizado? Oi? Responsabilizado? Quando se tem uma criança é responsabilizado. Por que com um bebê você não seria? você pode... Essa é a questão, entende? Então, tem vários meios pra você abandonar alguma coisa, né? Não necessariamente eu sei, ilegal, não mas- necessariamente só abandonar. Não, a questão legal, a gente nem entra muito em consideração, Não, porque, porque tipo realmente, assim, não eu sei quero se você tá ligado no nosso abandonar. poder, a gente caga pra governo, tá ligado? Mas assim, Mas- eu posso não ligar pra aquela criança, na sua hipótese. Legal, Eu posso legal. estar cagando pra aquela criança. Nossa, adoro. Só que Eu queria deixar eu claro posso que foi a Isabela que justamente... escolheu esse assunto. Claro, ele falou assim, o que você quer falar? Eu só joguei aborto, enfim. Aí eu posso Você pode justamente... jogar na rua, criança? Não, eu posso justamente dar pra uma Mas você pode jogar entidade, na uma rua? instituição... Mas você pode jogar na rua, criança? Então, mas é isso que eu tô falando. Se eu posso fazer isso, eu tenho meios de me livrar daquela criança, entendeu? Uhum. Não necessariamente jogá-la na rua. Não necessariamente descartá-la. Assim. Sim, você tem opções, mas você pode jogar na rua? É isso a questão Essa do é a aborto. pergunta. Não, mas é isso a questão do aborto A criança é também. propriedade de quem? De ninguém. A criança não Do é uma Estado. propriedade. Não, a criança não é uma propriedade. Os pais, eles têm a obrigação de tutela. Isso não é nem por uma questão de legalização, é uma questão ética. A tutela de um pai sobre uma criança é fazer o maior bem-estar para a criança. Isso da parte ética, né? Obviamente. Porque da legalização é o Estado realmente, ele tem mais direitos sobre a criança do que os próprios pais. Já, bicho? Cara, muito legal. Oi? Não, vamos Eu começar acho- direito, vamos começar eu acho direito. que Então, eu todo acho mundo que tá é errado. legal a Acho gente legal. passar essas definições de vida. Senão a gente vai ficar dando aquele rolê, mas Cara, isso. Ainda bem que eu não estudei, que minha pauta é o que aqui? Fazer pergunta. Passa esse bagulho, pô. Ciência, né? Você é um biólogo, você não podia falar É. de Faça O cientificamente. meu papel do podcast é fazer pergunta, não é estudar. Então, eu não tenho conhecimento disso aí, eu mas trago vocês a podiam galera passar. pra fazer o rolê. Tá? Você não escutou o podcast, eu teria percebido isso, né? Passa esse rolê, pô, de os tipos de vida que as pessoas consideram, porque eu acho que a partir daí Sim. Ai. é o menos Sim, a gente poderia questão falar de tipo isso. paixão, tá ligado? Se a gente falar do que é definição de vida, cada um acredita no que quiser, se você achar que tipo, Exatamente. pode ou não. Justamente. A gente poderia entrar isso e no fato da Aqui, mulher. ó, direito da outra mulher. literatura e, falando que começa na né? terceira Aqui, semana. não, de terceira, gravidez. por CM. Uma nota boa e bastante voto. E tem 1 hora. É o suficiente pra você. Meia hora no caso da Chica. Cara, E é beginner. beginner, É. course envy. Inveja. Já? Muito legal. Enfim, eu acho que os dois estão errados. Ó, tem 3 semanas, 8 semanas. Nossa, com certeza 4 tem um monte de coisa, semanas. cara. É por isso que não Claro. tem uma definição desse assunto. Mas esse tem que definir só assim, Danilo. Por exemplo, o cérebro é formado em qual semana, coração em qual semana, órgãos em qual semana, pra gente ter um vazamento, né? Só pra saber, assim, uma orientação. É. Só pra não ficar só número pra pessoa, né? A só pessoa pra tá lá não, ouvindo, tipo, 4, 3 mas semanas. por quê? Tá, mas Uma e aí? semana? O que tem Por 4 que 2 semanas? semanas? É. Por que 3 semanas? Coloca aí, coração, quarta semana. O que é a quarta semana? É um mês de Mês. É o começo da quarta semana ou são 4 semanas? São 21 dias ou 28? Até essa definição de 4 semanas, Pois eu, é. eu acho muito 4 problemática. semanas de fevereiro. Não, mas isso é mó problemático, sabe por quê? Porque para e pensa, 4 semanas é uma vida. Vamos supor que a gente definiu Sim. 4 semanas é uma vida. Olha só. 3 semanas, 6 dias e 23 horas não é uma vida. Pode matar. É mó... Caraca, a partir daqui eu sou uma vida. Opa, não é... Esse valor Tem médio. uma semana, tô na terceira semana. É. Tem uma semana. Tem uma semana que eu tô vivo. Mas aí que tá, eu sempre penso que a decisão de fazer um aborto não é nada tipo, nossa, vou ter que fazer um aborto, vou fazer um aborto, não é uma experiência que eu acho que a galera faz Quer por fazer, achar por esportivo. Não, eu não duvido disso. bacana, Eu não assim, duvido sabe? disso. Não duvido. E também, olha outro rolê que a gente nem vai falar porque vai dar treta. Geralmente é associado isso às pessoas, mulheres pobres. E não teria nem recursos de criar esse filho de uma certa forma. Também entre esse rolê. Sim, mas isso não pode ser uma justificativa ética. Essa é a questão. Não pode. Não importa que tipo, a pessoa não tem condição de Mora na ganhar, rua, né? não importa que ela não tem condição financeira, não importa, eticamente não importa, senão a gente fica o tempo todo, não, mas aqui pode, aqui não pode, sabe? Tipo,
Se a gente estabelecer uma Até porque eu diria que tem que ética, ser pra todos, né? Não pra... tem que ser uma Mas ética, aí tem que que ser tá, algo mas universal. desculpa, eu vou ter que discordar filosoficamente. Uma moral, ética, ela nunca vai ser válida pra todo mundo. Então ela não é ética, segundo Kant. Mas Kant, foda-se. Então tudo que você acredita sobre liberdade tá pautado em Kant, então tudo Não, acabou. meu amor, eu tô falando foda-se no sentido que as pessoas que não pautam a liberdade como ética. Sim, não, eu concordo. Só que aí você quer falar o quê? Então é baseado em regra. É a legislação. Porque se você falar que a ética foda-se, não tem parâmetro nenhum pra você julgar. Pra você definir alguma coisa que a sociedade talvez deve seguir. Não tô falando nem que tiver, mas a definição é uma definição distinta da nossa. Por exemplo, eu duvido que seja o aborto legalizado num país islã. Lá não Sim, tem não deve discussão, não Sim, vai eu rolar. concordo. Não Sim. vai rolar, de qualquer forma. Mas aí você tá entrando na discussão que todo mundo fica do aborto. Pode ou não pode? Baseado no governo, deve legalizar ou não? Se a gente não mas entrar numa ética, a questão isso nunca do tem uma Estado definição. legalizar é mais uma questão de saúde pública mesmo. Uma questão de Aí controle. que a gente entra nesse contexto de A gente vai falar de saúde pública, mas tem muito dado que é mentira. que é mentira. Tem uma definição que Qual o é o dado pessoal... que é mentira? Por exemplo, a estimativa de abortos no Brasil. Né, que eu... A estimativa de abortos no Brasil. Consideram que a estimativa de abortos clandestinos do Brasil chega a 1 milhão. Não, eu mandei Não, um dado pra mentira. ele hoje, agora, né? Você leu? É, me mandou um dado aí. Eu que mandei acho os que dados, foi publicado assim. Cada um são 100, é isso? Acho que foram 8 mil ano passados. Então, tipo assim, esse dado você pegou Sim. de uma fonte bem? Cada um aborto legal, 100 mulheres fazem aborto Não, você aloprou aí. Não, tem duas instituições que fazem militância, né? A gente pode chamar no Brasil, que eles consideram o Sistema número de nervoso pessoas nas com- 3 semanas. número de mulheres que sofreram hospitalização por conta de aborto multiplica por 5. Essa é a estimativa de quantas pessoas cometem a Porque foram em 5 anos. Foram 8,6 mil em 5 anos na rede pública que fizeram aborto, mas aqui tiveram problemas, internações por fazerem em locais errados, foram de 811 mil. Em 5 anos isso, entende? Isso não é de um ano. Aparentemente isso aqui... Tem que ver de onde está esse dado. Isso aqui foi do 360, né? Agora a fonte desse dado, lá no final... Não tem. Porque esse é um assunto que tem que tomar cuidado com os dados. É igual armamento, igual drogas. Todo Droga mundo é que é bom. militante quer puxar os dados para favorecer a sua ideia. Eu quero droga. Você tem? Não. Droga.